Na área. Ontem, depois de muito tempo, eu parei para assistir um jogo da seleção brasileira durante os 90 minutos. Muito se deve à estreia do João Gomes, né, com a camisa da seleção brasileira. Menino muito esforçado que vem evoluindo muito desde 2022, quando tomou a titularidade do meio-campo do Flamengo e foi peça decisiva para o título da Libertadores, né, com o Dorival Júnior. O Dorival já conhece muito bem o João Gomes, sabe que ele traz um equilíbrio a todo o time, trazia um equilíbrio a todo o time do Flamengo, né? Pô, com aquele ataque, Gabriel, Pedro, Arrascaeta, que a gente sabe que não é o ponto forte deles, a questão defensiva, né? E o João Gomes segurava a onda muito bem. E ontem ele começa como titular e faz uma baita numa partida, né? Até o último minuto ele estava correndo ainda. Forma física invejável do João Gomes, sem contar também a qualidade tática dele, né? Como ele se posiciona bem no campo, como ele dá opções aos seus colegas de trabalho, né? Muito bacana ver o João Gomes progredindo na sua carreira, né? Muito merecida essa convocação. O Paquetá a gente não precisa nem falar, cara, é um maestro desse meio campo da seleção brasileira. O Vini, que é o válvula de escape, né? Mas ontem tecnicamente não estava muito bem, né? O Andrés Pereira, entrando e dando conta do recado, né? Não é um jogador de base do Flamengo. Muita gente tem ainda, né, uma imensa chateação com o Andrés Pereira devido ao o maior erro cometido na história do Flamengo, né? Mas, cara, que o menino joga demais, joga. Vamos lá, vamos ser sinceros. Jogando na função dele, como meio atacante, como sempre falamos, isso aqui desde que ele chegou no clube de regatas do Flamengo, que o Andrés Pereira era meio campo. Mas não, o Gerson saiu, tinham que colocá-lo de volante, ele próprio falando que era volante, né? Mas pior não é ele falando, é o Renato corroborando e o colocando naquela função, né? E aí, infelizmente, houve aquele erro, né? E vamos falar aqui do Fabrício Bruno, né? Eu vou falar mais do Fabrício Bruno, né? Porque fez uma baita numa partida. Como o Fabrício Bruno evoluiu, ele próprio dizendo, ele com 28 anos, né? Fazendo seu primeiro jogo pela seleção brasileira, né? E foi muito bem, tá? Não foi bem, ele foi muito bem, né? O time todo da seleção, né, estava muito bem compactado, né? Tivemos algumas situações que quando o Fabrício Bruno foi exigido, ele fez praticamente um gol, que foi aquela hora que ele chega se antecipando ao Watkins, né? Que se um segundo o Fabrício Bruno chegasse atrasado, o Watkins faria com certeza o gol ali da Inglaterra, né? Mas esse aí foi o ponto principal, mas o posicionamento dele, lógico, já pontuaram que o Fabrício Bruno deixou um espaço lá porque ele tinha que cobrir, o espaço deixado por alguém ali numa situação de transição ofensiva. Isso é normal, gente, tá? Em alguma situação aconteceu um fato desse, tá? Mas o rapaz ontem estreou em Wembley contra a Inglaterra, que hoje é a terceira seleção no ranking da FIFA, nada mais. Não perdia 10 jogos, 8 vitórias e 2 empates, crescimento absurdo, com jogadores fantásticos, como o caso do Foden, do Declan Rice, entendeu? Do Bellingham, que a gente não precisa nem falar. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, galera, você que está chegando aqui pela primeira vez no canal Deca CRN, gostaria de pedir a vocês a inscrição e também o like, tá? E compartilhar esse vídeo com os amigos, né? A gente ainda nem começou realmente o que seriam as informações, mas eu tinha que falar sobre como os jogadores que foram do Flamengo, são crias do Flamengo, ou que jogam no Flamengo foram, e ao meu ver, todos foram muito bem, né? O que a gente poderia esperar mais do Vinícius Júnior, que pecou muito na finalização, né? No último passe, mas assim mesmo participou do lance do gol do Endrick, né? Num passe fantástico do Andrés Pereira para ele, né? Ele não caprichou, mas a bola sobra para o Endrick e ele acaba fazendo o gol da partida, né? Falar aqui sobre os números do Fabrício Bruno, né? Através do SofaScore, fonte SofaScore, foram 7 ações defensivas do jogador, 5 cortes,
uma finalização bloqueada, um desarme, nenhum drible sofrido, tá? Em 37 passes acertou 35, 95% de acertos nos passes. E a nota do SofaScores, 7.1. Tá ruim para o jogador que até o momento, né, durante a temporada, enquanto ele esteve na zaga, seu time não sofreu gol nenhum, nem na seleção brasileira, nem no Flamengo. O único gol que o Flamengo tomou foi no jogo contra o Nova Iguaçu, que a zaga era Noga, agora eu não me lembro quem era o outro zagueiro, Diegão, se eu não estou enganado. O único gol que o Flamengo sofreu, não tinha o Fabrício Bruno. E o Fabrício Bruno ainda não foi driblado, para você ver a noção defensiva do atleta. Então, espetacular a partida do Fabrício Bruno, que é um zagueiro extremamente rápido para a altura que tem uma recomposição muito boa. Logicamente, se ele não estiver bem protegido, como qualquer zagueiro, pode falhar. Mas a gente não tem visto isso, porque os times do Tite são muito bem protegidos, né? A gente vê hoje o Flamengo até o momento com os titulares não tomando nenhum gol, e o Dorival está indo para o mesmo caminho, né? Com o João Gomes sendo essa peça-chave. Você vê que com a entrada do João Gomes, até o futebol do Bruno Guimarães subiu, né? O João Gomes ele consegue potencializar o futebol de outros atletas, como do Bruno Guimarães. Se olhar as últimas partidas do Bruno Guimarães, ele não estava jogando nada. Aí você tem um jogador como o João Gomes, que auxilia bastante ele na marcação, que auxilia muito. O cara ontem fez uma ótima partida, na minha visão, né? Teve alguém ali para auxiliá-lo na marcação, que é o João Gomes, que eu volto a falar que taticamente é um monstro. Seu posicionamento é excepcional, sem contar a velocidade que ele tem para os desarmes. Isso aí eu não entrei nem em questão dos números do João Gomes, mas só para ficar nítido. Uma coisa acho que ninguém falou ainda. O João Gomes potencializou o futebol do Bruno Guimarães ontem, né? Aí eu vejo, cara, com todo respeito, tá? Não vou entrar nesse mérito, não. O André, que é muito bom jogador, né? Os tricolores lá, enfim, a outras pessoas, não sei, porque é jogador do Flamengo, não querem admitir. Hoje, o João Gomes é superior ao André. Se vai ser no futuro o André superior, só o futuro dirá. Só que eu volto a falar, enquanto ele continuar no futebol brasileiro, não vai haver evolução. Um recado aqui: ou o André resolve a sua vida indo para a Europa agora na próxima janela, ou ele vai ficar para trás, né? O João Gomes está acima dele, e a verdade seja dita, não é porque é jogador do Flamengo, porque foi jogador do Flamengo, porque hoje a realidade é essa. Tem jogado na principal liga do mundo e se eu não estou enganado, o primeiro ou o segundo maior ladrão de bolas do campeonato. Só isso, mais nada. Entendeu? Então a evolução dele é monstruosa e grandes times do futebol europeu, né, principalmente da Inglaterra, o querem. Então é isso, né? Fabrício Bruno ontem fez uma partida espetacular, né? E estou preocupado na metade do ano receber uma proposta aí do futebol europeu, apesar dele ter 28 anos, tá bom? Então essa foi a nossa análise aqui rapidamente, ainda colocando o João Gomes nisso aí. Falar sobre o Varela, né? Muita gente preocupada porque o Varela foi liberado pelo louco Bielsa. Foi por causa do nascimento da filha dele, que será, né, no dia 26 de março, no dia que o Uruguai jogará Costa do Marfim, se eu não estou enganado. Tá? O Varela, que jogou 65 minutos, deu assistência para o gol do Uruguai, no empate de 1-1, se eu não estou enganado, foi 1-1 no jogo. Tá? Jogou 65 minutos e o Arrascaeta, o outro jogador rubro-negro, jogou por 25 minutos. O De La Cruz nem entre os reservas estava, foi poupado, e o Vinha nem entrou na partida, tá, gente? Então, só para trazer essa informação aí para vocês, Varela não tem nenhum tipo de lesão, nada. Até muito bom que ele estará aqui, já está no Rio de Janeiro, né? Vai voltar. Hoje teve folga para os jogadores, né? Na segunda-feira não sei se ele voltará a jogar, a treinar, né? Mas terça-feira com certeza a diretoria do Flamengo o liberará para o nascimento da filha dele. Parabéns ao Varela, que vem jogando muito bem pelo Clube de Regatas do Flamengo, tá? E jogou bem pela seleção uruguaia, dando assistência. Falar aqui, né, sobre o jogador, né, Tcheca, jogador português de 29 anos, que até setembro de 2023 estava no Rennes da França, tá?
segundo volante, pode jogar também de primeiro homem de meio campo e também pode jogar como um meia ofensivo mais pelo lado esquerdo, segundo o Transfer Market. Tá livre no mercado, ou seja, qualquer clube do futebol brasileiro pode contratá-lo. Segundo o antagonista, até estranho o antagonista estar falando sobre futebol, né? Nunca havia visto. O Flamengo estaria interessado nesse volante, né? Lembrando que o Flamengo precisa de um segundo volante. Não sei qual o motivo do Tcheca ter ficado sem contrato, ainda não ter fechado com nenhum clube, não sei se é lesão, enfim. Mas o Tcheca, os jogos que eu havia visto no campeonato francês, é muito bom jogador. Tá? A gente pode trazer uma análise posterior para vocês, caso realmente o Flamengo contrate esse atleta aí para falarmos um pouco sobre ele. Beleza? Então saiu essa informação no antagonista. Beleza? É isso aí, gente. Então muito obrigado a todos vocês aí por esse primeiro conteúdo do dia.